seguinte, Vitor, o meu TradingView não está deixando eu ter tantos indicadores quanto você está mostrando. Como é que a gente faz? Porra, meu irmão, eu vou criar aqui um indicador que tem 5 indicadores dentro dele. Não tem como o TradingView reclamar, porque quando você rodar, você vai estar rodando um só. Uma coisa que a galera me pergunta muito, cara, você realmente concorda que não vale a pena investir na Bolsa Brasileira? Tá? Até uma brincadeira que eu faço com o pessoal sempre que me pergunta isso, porque a gente ao mesmo tempo já consegue analisar tudo do TradingView e a galera vê realmente que não vale a pena. Por quê? Porra, olha o gráfico do Ibovespa, que maravilha, né? Só que o que o TradingView permite que a gente faça, que é o que a Rafa também está querendo trazer realmente de conteúdo para vocês, são os mecanismos de cálculo e de alimentação que a gente pode fazer no TradingView diretamente, para ele calcular dados muito mais reais, tá? Ibovespa ele está subindo, certo? Tem 132 mil pontos. Mas como é que está isso com relação à inflação no Brasil? Beleza? Aí você vai ver aqui a realidade da Bolsa Brasileira. Então, olha só que interessante. A gente antes estava num ambiente de alta infinita. Olha o que acontece, esse meme coin aqui, chamado IBOV. Olha como é que o comportamento gráfico dessa meme coin aqui tá o quê? Indo a zero. Tá? Você pode fazer um próprio indicador seu. Eu já tenho um aqui criado, ó, o S recessões. Olha que comportamento interessantíssimo. Que picos realmente de mercado, de preço do Bitcoin, eles estão muito em linha realmente com picos de expansão monetária. Olha o que aconteceu, olha que perfeição isso aqui. De pico de preço do Bitcoin com pico aqui de expansão monetária. Então, cara, não tem indicador mais assertivo do que um M2 para você calcular realmente topos e fundos do preço do Bitcoin. Na minha opinião, como economista e como analista cripto. E você já consegue entender, talvez para o futuro, como é que vai ser o preço do Bitcoin. Olá a todos, sejam muito bem-vindos em mais um Disruptivas Talks. Hoje eu trouxe o Vitor para conversar com vocês. Talvez vocês já conheçam, talvez não, vou pedir para ele apresentar. Mas introduzindo assim já o objetivo desse vídeo de hoje, o Vitor tem se mostrado o maior expert em TradingView que eu particularmente já conheci em todas as reuniões que nós fazemos na Research, na Weaver Research. Nós nos surpreendemos com as habilidades dele de uso de TradingView, então eu convidei ele para que eu possa aprender algumas das coisas, mas para que eu aprenda enquanto a gente também ensina vocês ao mesmo tempo, porque é super, super, super legal. Imagino que vocês nunca tenham visto alguém usar o TradingView como ele. Então, Vitor, obrigada. Se você quiser só antes se apresentar um pouquinho antes da gente ir para os gráficos. Demorou, minha amiga. Para mim, pô, de novo, um prazer enorme estar aqui. Cara, eu adoro realmente poder ensinar, poder compartilhar algumas informações. Fico muito feliz de você permitir realmente ter o teu espaço, teu canal. Realmente que, cara, tem uma visibilidade imensa. A galera adora teu trabalho, então eu fico honrado realmente com o convite. E, cara, para mim é até uma surpresa, porque eu sempre utilizei TradingView de uma maneira muito natural, né? Eu trabalhei durante algum tempo com análise gráfica, eu fiz bastante cursos relacionados nisso, mas há muito tempo atrás, né? Numa época que eu ainda estava na faculdade ainda, há quase, sei lá, vou pegar aqui uns 15 anos atrás, 17 anos atrás. Então, tipo, uma vida que eu estava vivendo mais na parte de trade e tal, então tem bastante familiaridade com análise gráfica. E realmente, quando eu comecei a fazer conteúdo de macroeconomia, de realmente mais voltado para o mercado cripto, eu vi realmente no TradingView uma forma muito legal realmente de a gente poder trabalhar os números, porque vocês vão ver hoje que o TradingView não é só como é que eu posso dizer, uma plataforma, um DEP para realmente você olhar gráfico. Ele realmente serve para muita coisa, para você fazer uma modelagem, modelagem não, que eu acho que é um nome muito agressivo, mas para você realmente fazer cálculos matemáticos, para você realmente conseguir plotar gráficos, fazer trabalhar os códigos em Pine, uma linguagem de programação específica do TradingView, que te facilita muito você criar seus próprios indicadores, para você realmente ver alguns detalhes, facilitar no seu dia a dia. Isso eu acho que vai ajudar muito a galera aí nas análises, né? Mas para quem não me conhece, me apresentando um pouquinho, eu já apresentei o TradingView antes, né? Mas para quem já não me conhece, meu nome é Vitor, a galera da comunidade me conhece como Vitor Alfa. Hoje eu sou head de conteúdo, chefe de conteúdo do Lucas Amêndola, o Investidor 420, principalmente na parte de economia e fazendo realmente lives todas as segundas, terças, quintas-feiras. Então tem bastante conteúdo lá. Também hoje sou diretor, ou eu prefiro a palavra mais líder, né? Mais líder de conteúdo da Research, do Casta, que é a Research, da empresa Weaver, né? Onde eu, a Rafa, o Bruno, o próprio Casta, o Rafael Coerari e muitos outros estão ali com a gente, ali somando para a gente construir realmente uma das melhores research do Brasil, não tenho dúvida, que pô, só tem gênio ali, eu acho que vai ser, pô, sinceramente,
modéstia à parte, uma das melhores research do Brasil, tranquilamente. Tá? A quantidade de conteúdo que a gente já está gerando ali, quando a gente começar a soltar para vocês, vocês vão ficar impressionados, eu acredito. E fora isso, também estou em várias comunidades, também sou sócio, parceiro, né, do Coruja, no Coruja Labs. Então, cara, em várias comunidades aí, vocês provavelmente vão me ver, assim, a galera que é mais voltada para o Web3, tá? Então, querendo falar comigo, Depois eu só em vou. qualquer rede social, Victor, 2_alphas, só me chamar aí, super aberto a responder perguntas aí, DM e tal, tá? Tô aberto realmente para a comunidade, tá? Depois eu vou deixar, gente, o link de todas as coisas do quais o Vitor faz parte aqui na descrição do vídeo para quem quiser e o link do Twitter, do Instagram dele também, tá certo? Agora, bora abrir o Bora. TradingView e brincar um pouquinho, então. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou começar bem do básico, tá, galera? Até se você já tiver mais experiência com o TradingView, se você realmente depois deixa as dúvidas, comente aqui no vídeo alguma coisa, que depois eu vou realmente repassar ao longo do tempo, vendo as coisas que vocês vão mandando, os comentários que vocês vão fazendo. Mas eu até peço desculpa para a galera que já tem mais familiaridade com o TradingView. Eu vou tentar começar do básico para todo mundo no mesmo nível e a gente ir progredindo durante o vídeo, tá? Se eu até mesmo, Rafa, se eu estiver indo muito rápido, porque às vezes com a familiaridade eu mesmo não percebo e tô Claro, mas pulando bora. etapas. Aí qualquer coisa você me dá uma puxada, tá? Sim, senhor. Então, eu vou pegar o gráfico mais tranquilo, o gráfico acho que todo mundo conhece, o nosso rei aqui, o Bitcoin. Por enquanto eu vou tirar o sistema de velas, eu gosto de trabalhar com o sistema de velas, né? Para quem também não entende de análise gráfica, as velas verdes são os momentos em que, vou dar um up aqui, ó, os movimentos que esse aqui, por exemplo, dia domingo, né? Você está olhando ali a parte de baixo, domingo, certo? Ela abriu aqui e fechou aqui. Então é por isso que vocês estão vendo. Não vai ser aula de análise gráfica, de candles, não é nada disso, mas só para vocês entenderem como é que funciona o sistema de velas. Então, se ela abriu aqui e fechou aqui, quer dizer que ela teve uma valorização e por isso que ela está verde. Se ela abriu aqui e fechou aqui, teve uma desvalorização e por isso que está vermelha. Não é isso que a gente vai trabalhar hoje, né? Em alguns casos. Então, a gente vai trabalhar mais com o sistema de linhas, tá? Então, como é que é a estrutura hoje do TradingView? Você tem aqui o teu profile, no caso meu aqui, o Vitor Alfa, caso você também queira me seguir no TradingView, também tem alguns indicadores lá disponíveis, tá? Aqui na lupinha, você vai escolher o ativo que você quer analisar. Então, no caso, se você quer estar na mesma tela que eu, você vem aqui e bota BTC USD. Você vai ver que tem vários BTCs USDs. Né? No lado esquerdo, você vai ver as opções que você escreveu, BTC USD, certo? E no lado direito, tem de onde o TradingView está puxando esses dados. Tá? Então, qual o API, de onde ele, qual é a fonte, quais são os recursos que ele está puxando. Então, aqui, ó, tem Bitstamp, Binance, Crypto, né, o próprio da TradingView, tá vendo o símbolozinho dela? Coinbase, Index da TradingView, CME dos futuros, olha só que interessante, dá para a gente calcular os gaps, tá? Acho que é Bitfinex, só o pessoal daí saber, né? Que quando é do CME é dos futures, não é 24/7, né? Então, exatamente por isso que aí vai ter uma diferencinha ali, dependendo de como a gente olha. Em alguns momentos ele não vai estar em real time o preço, né? total. Depois a gente já pode até abrir para a gente até mesmo mostrar algo que a galera vem analisando muito e que eu concordo 100% que vale a pena ser analisado, porque que são os gaps, né? Que é como a Rafa falou, o CME de futuros do Bitcoin, eles fecham na sexta e só abrem na segunda. Então todas as movimentações que a gente faz durante o final de semana causam um ruído no preço que geralmente ou ele abre acima ou abaixo. Assim, algumas vezes ele abre na mesma posição, tá? Mas é raro. Então, às vezes, eles fazem uns gaps muito grandes, tanto para cima quanto para baixo, que funcionam como pontos de suporte e resistência interessantes. Geralmente o preço tende a buscar esses gaps, mas depois a gente vê visualmente que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Então, tipo assim, eu gosto de trabalhar, pelo menos quando eu vou fazer uma análise do Bitcoin mais longa, como a gente vai fazer hoje, de analisar ele de uma maneira maior, eu gosto de trabalhar com esse aqui, ó, o All Time History Index, tá? Que é da própria TradingView. Por quê? Porque ele tem desde a da formação do Bitcoin. Se eu botar aqui, ó, eu vou dar uma diminuída aqui, vou botar ele, perdão. Então, aqui é a lupa, não vou pular etapas, porque senão eu sei que vocês vão brigar comigo. Então tá aqui, eu botei aqui esse index do TradingView, tá? Aqui do lado, você pode botar mais um em cima. Isso a gente não vai fazer agora, porque vai começando a deixar mais complexo aqui o layout visual. Não que seja difícil, mas o layout não vai ficar legal. Então aqui você pode adicionar mais, se você quiser colocar mais indicadores, ou mais indicadores, perdão, não, mais gráficos em cima do seu próprio, no principal, para você plotar, para você ver o comportamento gráfico de mais de 2 ou 3 indicadores ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai fazer isso depois, que isso aí é o mais legalzinho da gente fazer. Aqui você pode mudar para dia,
semana, 2 semanas, você pode botar o que você quiser, tá? Então aqui tem... Só uma observação pro pessoal ali que era o que você estava falando, né? Quando a gente muda aí o corpo do candle, ele corresponde ao tempo que a gente mudou ali, né? Então, nesse momento, tá diário, um candle corresponde, né? O corpo do candle corresponde ao desempenho do preço no dia. Quando a gente muda ali semanal, agora esse mesmo candle, né? É que antes representava um dia, agora representa uma semana. Perfeito. Então, aqui, para a galera ver o que a Rafa acabou de falar, ó, diário. Você vai ver que cada uma dessas velhinhas, certo? Representa um dia. Então, aqui, ó, dia 23, na parte de baixo, vocês estão vendo ali, ó. Domingo, dia 23, está um pouco pequeno, mas ali, branquinho, ali na parte inferior. Domingo, 23, domingo, segunda, 24, terça, 25. Vocês E vão uma ver coisa que que é importante também de falar para o pessoal é que fecha normalmente às nossas 21 horas, né? Os candles, exatamente. assim, o pessoal, porque às vezes a gente é até curioso, né? Tá tudo verde e aí muda o dia, aí fica vermelho, porque na Pronto. verdade ele tá considerando o fechamento do dia, né? Então, assim, acho que também é importante o pessoal saber que é sempre às nossas 9, mais ou menos. Mas no TradeView também dá para mudar o horário ali embaixo, né? Para quem não sabe, se vocês quiserem, né, ver o horário igual o horário de onde vocês estão e não, sei lá, normalmente tem o normal, acho que é o TC0, sei lá. A gente aqui, ó, tá no 9h54, a gente tá no TC3, tá vendo aqui embaixo no fuso horário? Mas você pode também setar para onde você quiser. Eu gosto de trabalhar com ele no horário local, mas se você quiser botar realmente, como a Rafa falou, se vocês quiserem botar lá o Nova York e tal, para seguir um internacional, vocês também podem modificar aqui nessa parte inferior, lá no canto direito, vocês podem mudar aqui o horário de vocês, tá bom? E isso também é legal, a dica da Rafa, porque para quem faz airdrop, isso é interessante, tá? Essas viradas de 9 horas da noite é bom para quando você tem tasks diárias, geralmente todos os DEPs funcionam dessa maneira. Quando vira 9, geralmente tudo se atualiza. Então você já pode fazer, para você ter que, às vezes, perder o time, ou às vezes você está no computador, vai deixar para o outro dia, esquece. Você já virou 9, geralmente todos os DEPs já atualizam e você realmente faz as tasks diárias e pronto, já deixa limpo para o próximo dia, tá? Mas então, aí aqui, como a gente estava falando na questão, tem o diário, aí vocês vão ver que eu vou mudar agora para semanal. Olha como é que os candles eles alteram, e você vai ver aqui que aqui estava aqui, 17 de março. O próximo ele vai ser o quê? Uma semana, então vai ser dia 24, tá vendo? Então isso também facilita muito quando você quer trabalhar com tempos gráficos maiores. Eu gosto de trabalhar médias móveis, né? Eu gosto de fazer uma confluência de fluxo temporal. Eu começo realmente com dados diários, e depois eu vejo se tem confluências com dados semanais, para ver se realmente os suportes estão próximos, se tem realmente um alinhamento, se a gente tem alguma confluência em tempos gráficos maiores, né? Então, tipo, é interessante você também trabalhar nesse sentido. Acho que esse é um ponto bem importante, assim, eu particularmente, assim, quando eu penso em análise gráfica, para mim é mais suporte e resistência, e eu começo com suportes e resistências mensais, faço mensal, faço semanal, e normalmente vejo o gráfico no tempo diário, mas utilizando exatamente os suportes e resistências dos maiores time frames, né, que tendem a ser os mais importantes, mais fortes. Perfeito. Ajuda muito, mas como vocês estão vendo aqui, um exemplo, né, que a Rafa falou. Se a gente começar no semanal, tá? Vocês vão ver que aqui a gente tem o quê? Tem um suportezinho, certo? Que eu vou botar uma resistência, perdão. Tem uma resistênciazinha aqui, certo? Vocês vão ver que se eu mudar para o diário, por mais que o semanal me facilite eu visualizar rapidamente isso, quando eu mudo para o diário, vocês vão ver que é a mesma, aqui, ó, a mesma resistência. Só que tem mais validações. Então, tipo assim, então você está vendo que, na verdade, porque todo suporte e resistência nunca é uma linha, nunca é um número, é uma faixa. Então, no semanal, ele te mostra realmente qual seria, de fato, essa, entre aspas, essa linha, né? E daqui você consegue extrair, quando você vai para outros tempos gráficos, no caso do diário, você consegue ver melhor qual seria essa faixa, né, de resistência. Então, se eu tracei daqui, eu sei que mais ou menos daqui, ó, depois eu vou fazer com calma, tá, galera? Antes que vocês comecem a me xingar aí. Então aqui você vê que tem uma resistência realmente de quê? Do preço do Bitcoin nessa faixa aqui. Tá? Então isso te facilita até mesmo para a galera que é boa aí de DeFi, que está com dificuldade Vitor, de fazer deixa eu te fazer um pedido que vai ser uma blasfêmia, mas a gente pode ver o gráfico com branco? Só porque eu acho que eu odeio ele, um mas branco. normalmente para Como tela eu assim? acho que Em fica melhor linha? para o pessoal ver. Não, o background mudar. Ah, cara, te falar que eu nem sei mudar isso pra mim. É ali Aí tu me do pega. lado, bem ali no sininho do seu perfil, do lado esquerdo. Aqui? Aí, Ó, isso, aqui. clica Aí a ali. Rafa tá até me ensinando algo Ali novo, porque para eu nem. baixo, ali ó, tema É no escuro. escuro? Ah, É, é só porque acho que fica caraca. mais fácil do Peraí que eu pessoal acho que eu acho, conseguir ver os peraí que eu acho que eu botões. vou ter um, acho que vou ter que pegar óculos escuros agora, porque eu acho que o meu computador nunca viu um tema claro na Pois vida. é, por isso que eu falei que era uma blasfêmia Ó, te pedir isso.
Tinha certeza, mas para o pessoal enxergar onde que a gente está clicando, eu acho que é mais fica melhor de ver. Mas eu sabia Não, que ia ser um pedido polêmico. show de bola. Pô, essa galera prefere assim, tranquilo. Daqui a pouco meu olho vai ter que se acostumar aqui com essa luz toda. Vamos ver se tu sobrevive. Tá, então a gente alterou aqui. Então vocês viram aqui essa questão da resistência. Depois a gente vai trabalhar isso com calma, tá, galera? Eu vou ensinar isso com calma com vocês. É só para vocês entenderem a importância de trabalhar com tempos gráficos, como é que altera os tempos gráficos aqui, ó, diário, semanal. Aqui você também pode fazer customizado, ó. Você pode vir aqui, ó, adicionar intervalo personalizado. Se você quer ver, Vitor, eu quero ver o gráfico do Bitcoin em 70 dias, que agora eu estou com a teoria dos 70 dias, você vem aqui, adicionar intervalo, tipo, dias, bota aqui, 70 dias, né? Pronto, adicionar. Você vai ver que ele vai aparecer aqui para você. Você vai injetar aqui esse teu gráfico, esse teu tempo maluco aí que você está calculando, e ele vai calcular automaticamente para você, tá? Então o TradeView, isso é uma das facilidades do TradeView, que ele não serve, ele não é só para você pegar o que já existe e você simplesmente botar e ficar olhando o gráfico. Não, ele serve para muita coisa, para você consegue injetar, você consegue personalizar, você consegue criar muita coisa aqui dentro, né? Então, eu acho que é mais o objetivo de hoje da gente. Então, eu vou voltar aqui para o diário, tá? Aonde eu queria chegar finalmente, que são os tipos de gráfico. Então, a gente tem velas, no caso aqui, os mais tradicionais. Vela, linha, tá vendo? Ele vai alterando. Você também tem aqui em área, que também é interessante quando você quer. Eu gosto de, quando eu vou analisar os dados econômicos, de trabalhar com esse mais de área. Fica até mais simples também de analisar, de ver, fica mais interessante também na hora de você produzir um artigo. Então fica bem legal. E também tem outros modelos, tá? Tem vários aqui, tá bom? Tem de Uma degrau, dúvida, o gráfico de linha, ele considera pavio ou só o fechamento do candle? só o fechamento. Só o fechamento. Então, por isso que também eu não acho tão interessante. A Rafa lembrou bem, porque a vela, ó, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo que ele está aqui em 94,217 no dia 2 de março. Se a gente pegar aqui, ó, dia 2 de março, 94, ó, tá? 307, tá? Mais ou menos aquele mesmo valor, tá? Aqui, ó, 24, 94, aqui. Deixa eu botar a linha que fica mais fácil, né? Aí a linha some. Peraí que eu tenho que agora ajeitar ela. Vermelhinho para vocês verem. Tá? Então aqui agora eu vou botar ele em linha, vocês vão ver que vai estar no mesmo valor, tá? Então ele só leva em consideração o corpo, não leva a vela. É interessante vocês verem, usarem, peraí, deixa eu mudar aqui. É interessante vocês usarem o de vela justamente para você ver o comportamento do preço. As velas, né, as retrações que desculpa, os pavios, né, porque a vela é o corpo, o pavio são essas retrações, certo? Isso aqui é importante, que isso aqui conversa com a gente falando se tem força compradora, se tem força vendedora. Se o preço foi lá embaixo, aqui em 78, e ele voltou muito forte, quer dizer que tem uma zona de interesse muito forte aqui. Tá? Então, tipo, os pavios, eles servem para conversar com a gente, eles dão muito mais indicações de como é que está o comportamento dos compradores e vendedores do que o candle em si, o corpo em si, tá? Se a gente acha que 78 é uma zona de interesse muito forte, na próxima vez que tocou aqui, olha como é que ele trabalhou. Ele veio, retraiu e no dia seguinte já foi. Desde então ele só sobe. Ou seja, tem uma zona de interesse muito forte aqui. E esse primeiro pavio aqui já meio que já tinha alertado a gente. Algo que só foi validado no próximo, mas ele já tinha alertado a gente que tinha uma zona de interesse. Então é interessante ver. Os de linha, eu gosto de trabalhar, mas mais quando você tem que fazer uma análise entre gráficos, quando eu quero realmente tornar mais fácil o visual. Né? Mas quando eu estou analisando de fato um artigo específico, eu gosto de trabalhar mais o sistema de candles. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí aqui também tem os sistemas, ó, tem várias outras formas de você ver, colunas, tá? Tem várias aqui que você pode depois mexer e você vê o que mais se adequa. Você vê aqui que só tem 3 setados, né? Vela, linha e área. Para mim já é o suficiente, tá? Mas tem uma galera aí mais high level aí que gosta de trabalhar com esses sistemas aqui japonês e tal, mas para mim tá ótimo já esses daqui, já tá bom pra caramba. O básico bem feito já tá bom. Inclusive, até para quem não sabe, né, o próprio sistema de Kindle foi criado, né, para negociação de arroz em, nossa, nem sei quantos, talvez mais de um Pô, século, né? Eu acho que é mais de um século já, né, esse sistema aí que a gente usa. exatamente. Esse é um ponto também, ó. Vocês viram que eu apertei aqui para ver? Então isso vai acontecer muito com vocês. O TradeView ele tem faixas realmente de compra de perfis, né? Então, tipo, eu mesmo não uso o mais caro de todos porque para mim não tem necessidade, né? Tá? Então, tipo, eu tentei botar esse aqui de volume Footstream para mostrar para vocês.
Você vê que, ô, Vitão, pô, tu não tá pagando isso aí, tu paga o essencial, mas esse aí é o prêmio. Então, alguns indicadores, algumas funcionalidades aqui vão ter limitações para vocês por causa do nível de TradingView que vocês têm. Se vocês tiverem o nível Basic, que é o nível mais básico, algumas coisas que a gente está mostrando aqui pode ser que eles deem um bloco. Tipo, ó, você precisa de um a mais e tal. Principalmente números de indicadores. Uma coisa que eu faço muito para as comunidades é que como o TradingView, a gente já está pulando uma etapa, mas acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Como o TradingView, ele só permite você, no básico, você ter, eu acho que de até 3 indicadores, tá? Geralmente a gente cria nossos próprios indicadores com mais de um indicador dentro deles. Aonde eu quero chegar? Médias móveis. Eu criei uma média móvel lá para a comunidade do DeFi Verso, que se o TradingView só me permite que a galera lá bote 3 médias móveis, no caso, média móvel de 128 dias, eu vou mostrar isso para vocês, mas média móvel de 128 dias, de 50 dias, de 200 dias, se eu botar as 3, a galera já não consegue botar outros indicadores. Então, o que a gente faz, geralmente? A gente cria indicadores, como exemplo esse daqui, que automaticamente dentro dele já tem 3, 4, 5, posso botar 10 indicadores dentro dele. Então, o TradingView te possibilita você programar, que eu acho que é uma das coisas também que a Rafa acha bastante interessante, que a gente estava conversando, de você criar dentro do sistema do TradingView, e depois eu vou dar um zoom maior para vocês, quando a gente for trabalhar nessa questão, de você conseguir trabalhar com vários indicadores dentro e você manipular eles a seu favor. Então, tipo, você consegue, entre aspas, burlar, desculpa, TradingView, mas você consegue burlar um pouco essas limitações que tem de preço do TradingView, tá? Então, beleza, a gente viu aqui, aí onde eu quero falar. Vitor, você está falando de indicadores, mas o que são os indicadores? Aqui a gente tem uma etapa de indicadores, métricas, estratégias. Aqui tem vários e vários indicadores já foram criados pela comunidade ou pelo próprio TradingView que vocês vão utilizar nas análises de vocês. Então tem muita coisa mesmo. Então, tipo, uma das mais clássicas de todas são as médias móveis, né? Então, tipo, se a gente quer saber realmente suportes e resistência e tudo mais, se você não quer ficar traçando linha, olhar para o gráfico para. Eu vou até te pedir, Rafa, eu vou ter que, quando eu for trabalhar com as médias móveis e com algumas coisas, como os meus indicadores estão setados para fundo escuro, eu vou ter que, às vezes, retornar para fundo escuro, Tá senão a bom, galera não vai tranquilo? tá? Mas eu vou procurar ao máximo sempre trabalhar com ele claro, tá? Fica Mas tranquilo. é que senão eu tenho que entrar em cada um dos scripts e Sim, alterar as mudar. cores. Fica tranquilo. Tá? Então, tipo assim, um exemplo, as médias móveis. Eu vou alterar agora aqui para o modo escuro rapidamente só para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, vou voltar para o tema escuro, que a Rafa me ensinou. Aí, até o olho, né? Ó. Então, eu Não, eu voltei. também prefiro. Mas, assim, a diferença pra quem vê, principalmente quando tipo, a gente posta alguma coisa, é muito grande pra ver as coisas. Total. Estou só brincando só com a galera. A média móvel mesmo, ó, o que você pode fazer? Você vem aqui, indicador, você pode vir aqui e escrever, média móvel. O TradingView tem essa facilidade, ele é muito prático. Tá na dúvida, não sei qual é o nome do indicador e tal, não sei o quê. Dá uma pesquisadazinha no Google. Pô, eu queria aquela linha que calcula mais ou menos a média dos 20 dias do preço do Bitcoin. Como é que é o nome? Tu vai ali, bota no Google rapidinho, vai lá, média móvel. Porra, lembrei. Aí tu vai aqui e escreve aqui, média. Aí tu já vai ver que vai aparecer um monte de coisa. Média móvel de 9, 50, 100, olha lá, que foi criado pelo Davia, sei lá quem é. Tem a média móvel que eu mesmo criei, média móvel convergente, divergente. Então, eu vou criar a média móvel simples. Tu vem aqui, média móvel simples, pum, botou. Você vê que ele já vem setado para 9 dias. Tá vendo? Então, o que você pode fazer? Se você quiser alterar a média móvel aqui, tá vendo? Uma simples, né? Média móvel simples, SMA, né? Você pode vir aqui, ó, tem um olhinho, que ele aparece ou desaparece. Vou dar um zoom aqui. Ah, não. Se eu der um zoom, ele só aumenta o gráfico, não aumenta o... Deixa eu ver se eu fizer por fora aqui. Ah, beleza. Tá? Então, aqui, ó, tem um olhinho para você botar ou tirar a média móvel, tá? Tem aqui essa engrenagemzinha, tá? Que são as configurações, que você vem aqui nas configurações e você altera como quiser. Vitor, eu não quero ver a média móvel de 9 dias, eu quero ver a média móvel, a clássica que todo mundo fala, que é o melhor suporte do Bitcoin, que são as de 200 dias. Tu vem aqui, pega o 9, muda para 200, tá? Sem deslocamento, sem absolutamente nada, não precisa alterar isso daqui, tá? Ó, 200. Ok. Você vai ver que automaticamente vai mudar lá no gráfico. Então, a gente tinha aquele de 9, você agora vai ver que tem a de 200, a gente está no gráfico diário, perfeito? E você vai ver que o Bitcoin luta aqui, ó, desesperadamente aqui com relação à média móvel de 200 dias. Tomara que dessa vez ele tenha rompido e esteja acima de uma média móvel, que é um excelente suporte, geralmente uma boa zona de faixa, boa faixa de preço para compra realmente do Bitcoin.
tá? Então, beleza. Então, a gente está aqui. Então, você está vendo a média móvel de 200 dias. Ah, Vitor, legal. Mas a galera fala que para fazer range, para DeFi, tem um negócio chamado bandas de alguma coisa que é muito bom. Mesma coisa, você vem aqui, eu vou tirar aqui a média móvel. Deixa eu voltar para o zoom original. Você vem aqui em indicadores. Ah, o meu influencer favorito falou que tem um negócio, uma banda aí que é muito boa para calcular range de preço, para fazer DeFi. Falou uma banda? Então tu vem aqui, vai no indicador de novo. Tá aqui em cima aqui, tá? Indicadores, escreve aqui, banda. Isso mesmo que ele falou, bandas de Bollinger, tá vendo? Então você vem aqui, aperta em bandas de Bollinger, ele já vai realmente fazer um cálculo para você da banda. Na banda você vai ver aqui que ele trabalha também com o sistema de médias móveis, ó, de 20 períodos, né? Na parte superior, na parte inferior, tem os desvios, tá vendo? E aqui você pode alterar as cores, no estilo, visibilidade. E aí, ali eu vi que tem o seu, né? Então, por exemplo, faz de conta que eu quero mudar a amplitude, talvez, da banda de Bollinger para criar o meu próprio. Aí, como seria? Então, se você quiser, você pode ou fazer na mão aqui, como eu estou fazendo, você pode alterar aqui. Ah, Vitor, eu gosto de trabalhar com ranges maiores para abrir a minha expulsa e tal. Então, você pode vir aqui, você pode alterar. Eu quero, em vez de 20 períodos, eu quero 50 períodos. Aí você vai ver que a banda de Bollinger já vai alterar automaticamente. Então, você pode ir mexendo nela como quiser. E como O você meu. salva daí ele como seu? Aí, vamos lá. Então, eu tô com ele aqui. Uma vez que você der OK, ele já vai ficar setado, pelo menos até você alterar, tá? Se você quiser salvar algo permanente, aí você vai ter que criar um indicador. Aí você já quer ir para essa parte ou a gente vai devagarinho por enquanto e depois eu mostro? Porque aí você tem que criar, entendeu? Ai, já tô animada para criar. Vamos ver. Então, Vamos criar. Daí a então, gente volta ó, com coisa. tá, então beleza. Então, como é que a gente pode fazer? Né? Vou tirar esse daqui e vou começar do zero. Qual é a maneira mais fácil de você criar um indicador para setar ele, para chamar ele de seu, né? E você sempre ter ele contigo, tá? Vou tirar isso daqui também. Eu vou começar pelo mais fácil, que seria a média móvel, tá? Então, indicador. Você vem aqui e escreve, Vitor, média móvel. Pronto. Você vem aqui, ó, tem a média móvel, deixa eu ver, é simples, tá? E vamos começar por ela. Você vê que ela está em SMA 9, certo? Se você vier aqui e for em configurações e botar 200, tá? Ela vai ficar 200, beleza. Só que toda vez que você sempre se... ela está aqui, ela está oculta. Toda vez que você deletar ela e você botar ela de novo, ela vai voltar para 9. Então não é isso que você quer. Você quer que ela sempre fique setada para 200. Né? Então, aqui, ó, média móvel, ó, botei de novo, ela voltou para 9. Toda hora você tem que ir lá, botar 200, tá? E pronto, ela é sua. Tá com 200. Aí você pode só deixá-la oculta. Só que isso vai pegando espaço do número de indicadores que você tem disponível no TradeView. Então, às vezes, você tem que deletar um para botar o outro, tem essas limitações conforme o seu nível de preço que você aplica ali no TradeView, tá? Então, tipo, se você quiser criar um do zero, qual é o jeito mais fácil, tá? Aqui do lado da engrenagem, tá vendo que tem uns colchetezinhos aqui, que é o código fonte, que é onde ele vai te levar pro console Pine, onde ele permite que você escreva códigos. Então, se eu vier aqui e apertar em código fonte, ó, você vai ver que ele já vai me direcionar diretamente para o código Pine dele. Tá vendo? Então, a partir daqui, você consegue fazer mudanças no código, né? Esse daqui, você vê que ele tá, ó, olha o input que tem. Já tem input 9, tá vendo? Ele já tem todo um sistema de configuração mais avançado, ó, né? Para você realmente poder fazer mudanças diretamente no display, tá? Então, isso aqui ele está trabalhando com um display de input, para você fazer alterações. Se você quiser, você tem que saber um pouquinho de código para isso. Então, se eu estou olhando para esse código aqui, eu estou vendo que ele já... Pode falar, se quiser. Não acho que também é legal que o pessoal, assim, com o chat GPT, com todas as IAs, Ah, também é muito fácil. Você coloca lá, fala, olha, eu quero que desse código faça isso, eu crio um novo código para mim, e eles criam, e aí vocês também conseguem utilizar desse jeito, para quem não total. sabe nada. Eu vou ensinar um método mais fácil, que são dos meus indicadores ali, mais tranquilo. Mas para a gente seguir nessa linha aqui, que eu estou mexendo num código dali, pô, Vitão, tu falou ali do 9, como é que você estaria para 200? A gente vai fazer um teste aqui ao vivo, vamos ver se vai funcionar. Então eu estou vendo que aqui, esse script é somente leitura. Para editar o seu código, crie uma cópia no trabalho. Então eu vou criar uma cópia, tá? Beleza. Então ele automaticamente criou uma cópia para mim. Ele não está setado, não está vendo, ele está sem título, ele não está salvo. Se eu sei que ele começa no 9, só que eu quero que ele sempre comece nos 200, talvez, eu vou configurar aqui rapidinho, que eu não li o código todo, mas talvez se eu chegar aqui no 9 e alterar para 200, tá? E eu aqui vou dar um salvar aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Teste. Review, tá?
ok? Vou salvar, tá? Só para a gente fazer um testezinho. E aqui a gente pode adicionar ao gráfico, tá vendo? Ou seja, ele vai rodar esse indicador e ele vai adicionar ao gráfico. Então, se eu vier aqui em adicionar o gráfico, ele vai rodar para ver se o código está tudo correto. E uma vez que eu apertar em adicionar o gráfico, provavelmente ele já vai aplicar ele lá. Então, beleza. Então, ó, esse aqui é o nosso antigo e esse aqui é o nosso novo. Tá vendo que está com verdinho? Porque ele está aberto no editor, tá? Vamos ver se funcionou? Eu vou deletar esse cara daqui agora, ele já está salvo. Eu já adicionei ele ao gráfico. Eu posso vir aqui e remover. Só que quando eu for lá no indicador e procurar, ó, Rafa, teste, trade view. Nosso indicador está aqui. Provavelmente, se eu não tiver que passar vergonha ao vivo aqui, quando eu apertar nesse daqui, ele automaticamente ele já vai trazer com a modificação que eu fiz de SMA 200, tá? Então, e ele vai manter as configurações originais dele. Então, você agora tem um código aprimorado, na qual você simplesmente alterou ele de 9 para começar no 200, só que ele mantém as configurações antigas dele de display, porque esse display que vocês estão vendo aqui, isso aqui você faz na mão no TradingView. Você vai gerar os códigos de input para você ter essa tabelinha. Então é bom que agora o teu código ficou até mais aprimorado, porque agora você tem ele começando a 200, só que ele mantém ainda as características originais para você fazer modificações se você quiser, né? Então modificações de estilo, de visibilidade, tá? Eu vou mostrar um aqui que eu fiz para lá para a comunidade, até um bem mais simples, vocês vão ver, que eu utilizo até versões. Ó, se você vier aqui em código-fonte, você vai ver que essa aqui está trabalhando com a última versão Pine, a versão 6, né? Então, cada versão tem uma especificidade, você tem que dar uma lida no documento deles para ver realmente o que tem de melhoria, o que você pode continuar trabalhando ou não, tá? Alguns nomes, tipo aqui, ó, Indicator. Isso aqui já é um pouquinho mais avançado para a gente realmente saber o que dá para ser feito ou não em Pine, tá? Então, ó, eu vou mostrar um aqui, ó, que eu fiz, ó, médias móveis Vitor Alpha, tá? Ó, vocês vão ver que é um código básico do básico. Você viu aqui no código-fonte? Eu simplesmente botei, eu fiz uma versão na versão 2 ainda, mais básica do TradingView, com uma versão antiga de stud, não é nem de indicador para fazer análise. E aqui eu só setei os SMAs que eu queria. Tá vendo que ele é bem mais simples do que o outro? Porque eu só queria realmente facilitar para que a galera da comunidade do DeFiverso tivesse vários indicadores. Vitor, o meu TradingView não está deixando eu ter tantos indicadores quanto você está mostrando. Como é que a gente faz? Porra, meu irmão, eu vou criar aqui um indicador que tem 5 indicadores dentro dele. Não tem como o TradingView reclamar, porque quando você rodar, você vai estar rodando um só. Então, o que eu fiz aqui dentro? Aqui eu já botei uma SMA de 20, então SMA Close 20, SMA 50, SMA 100, SMA 128, as principais 200, 365. Mandei plotar cada uma dessas SMAs. Então, plotar SMA 20 na cor branca, na cor verde. É muito simples o código. Para quem não é de programação, parece muito, caraca, que maneiro, mas é como se você estivesse conversando com a máquina. Então, tipo, o que eu estou conversando com ela? Que eu quero que ela crie, eu quero que ela faça um stud de uma média móvel do Vitor, tá? Trabalhando esses parâmetros aqui de médias móveis. Eu quero que ele plote no gráfico cada uma dessas médias móveis. E eu ainda fiz um a mais aqui, que eu fiz uma brincadeirinha com a galera, para a gente ver se realmente estava funcionando ou não. Né? Na verdade, perdão, nesse aqui específico, a galera estava numa época que estava muito na vibe da Cruz da Morte, Cruz de Ouro. Você deve também ter falado um pouquinho sobre isso, Nafa. Então, tipo, quando a gente tem um cruzamento da média de 50 com a de 200, tem a famosa Cruz da Morte ou a famosa Cruz de Ouro. Então, para a galera já não se perder na hora de analisar, eu já fiz um plot aqui, né, dele gritar para a galera quando isso acontecer. Então, isso também é a mais que você pode criar nos seus indicadores. Show. Então, ó, ele está aqui. O que eu fiz aqui, ó? Você vê que quando tá verde, olha lá, já vendo? Você tá vendo que você tá vendo todos aqui. Eu vou configurar ele aqui, ó. Olha lá, você tá vendo? Você pode injetar todos as médias móveis que você quiser, tá? Uhum. Para todas aquelas que eu criei. Então, nesse caso aqui específico, eu gosto de trabalhar com a de 50, a 128, a Só de volta um 200. pouquinho, peraí, tu foi no indicador para aparecer aí essa configuração aí, tu? Isso. Sempre que você Tá, quiser tu tá com o fazer indicador aqui, uhum. isso, tá com ele Aí aqui, a média configurações. móvel, certo? Aí você vai aqui na engrenagenzinha, Ah, ele tá, vai tá sempre configurações. aparecer essa tabela de input, caso ela tenha disponível, tá? Alguns Uhum. indicadores não têm tantas opções. Então aqui, por causa do método que eu utilizei para configurar, e eu até me disponibilizo, Rafa, depois se você quiser, para a galera da comunidade, todos os códigos que eu mostrar aqui, a gente pode fazer um PDF e enviar para a galera, se a galera quiser copiar, colar, tá bom? É só Tá bom, depois ver se a perfeito. galera tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, tipo, depois eu envio para vocês esses códigos para vocês aplicarem para facilitar a vida de vocês, para vocês não terem que escrever ou realmente dar
ou dar um pause aí no vídeo para copiar o código, a gente dá um jeito também de contribuir aí com vocês, tá? Então, tipo, tá aqui todas aqui as tabelas, os dados que vocês podem injetar, certo? No padrão que eu escolhi lá. Então, você vem aqui, dei OK, beleza, tá vendo? Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto aqui para ser analisado. Veja a escala de preço, valores nas linhas, E aí, só visibilidade. essa linha verde é o que sinaliza o cruzamento? Isso. Então, aqui que eu fiz aqui. Como a galera tava com dificuldade de visualizar as médias móveis, né? Tipo, eu vou fazer um por um nesse daqui para a galera entender, tá? Aqui, configurações, perdão. Vou tirar. Vou começar pelas maiores. Você vê que a amarela é uma que eu mais gosto, que é a de 305 dias, que é o melhor suporte do preço do Bitcoin no bull market, que é a média de um ano. Então, beleza, é a amarela. E aí eu vou diminuindo. Tem a de 200 dias, que é um excelente suporte também para o preço do Bitcoin. Tem a de 128, que também costuma trabalhar muito bem, e ela, quando é rompida, se torna uma resistência forte. Você vê que aqui isso aconteceu, olha lá, o preço do Bitcoin rompeu, Estamos veio, exatamente nesse momento, né? veio testar de novo ela aqui e ela retornou. Né? Agora a gente fez um reteste na de 200 dias, a gente ficou em cima dela, então provavelmente ou o preço vai vir. Eu sei que o azul é meio ruim de vocês aqui, então eu vou botar um branquinho, tá? Só para facilitar um pouco. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui que ela fez um rompimento e aqui voltou, tá? Então esse é um dos testes que a gente realmente pode fazer. Vou voltar aqui na original. E esse daqui que eu estava falando que eu fiz um plus, que é o quê? Quando a média, né? Eu vou botar agora de 50 dias aqui. E aí eu vou tirar as outras, para não confundir. Pronto, tá? A galera tem um pouco de dificuldade para ver. Quando a média de 50 dias, que é a verde, tá? Ele cruza com a média de 200 dias, isso mostra um Nossa, mas tá sinal. dando pra ver quase. Tenta mudar um Nada, cara. pouquinho, só pra ver o que Não, não, eu acontece vou com o botar. branco. Só por curiosidade. Ah, tá. Dá uma cegada aí novamente. Ó, Assim? Dá para ver dá pra bem? ver muito mais, né? Tu Ah, fica cego, perfeito. mas a Bom, tela dá pra ver. sempre que tiver muito ruim para ver, me dá um toque, tá? Porque senão Tá, algumas coisas realmente não tem como trabalhar no sim. branco, mas esse daqui tá dando tranquilamente, tá? É. Então, tipo aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, é o mesmo gráfico, mesma coisa, a gente só mudou o fundo, tá? Então, ó, aqui, ó, quando você vê a média móvel de 50, que no meu caso é a verde, rompendo a média móvel de 50, de 200, tá? Que é um Sim, sim. excelente suporte e resistência de preço do Bitcoin, isso faz a formação de cruz de ouro. Então, para facilitar a galera, eu já programei diretamente no código Pine para ele fazer realmente um sinalizador de, ó, Sim. rompeu. Agora é lua. Então, você vê aqui, ó, teve a formação da cruz de ouro num ambiente de bull market, isso tende realmente a mostrar que vai ter realmente um aumento de preço. E olha que interessante, quando teve o rompimento, ele fez o movimento, fez a alta e está lateralizando aqui. E a recíproca também é verdadeira com relação à cruz da morte, né? Durante períodos de bear market ou de lateralização de preço, pode acontecer da média de 50 dias, que é uma média mais rápida, tá? Romper para baixo a média de 200 dias, tá? Num ambiente de bear market, tá? Que não é o nosso caso, mas deixa eu ver se eu acho um aqui. Tem certeza? Não, calma, ó, não faz isso. Não faz isso com o coraçãozinho da galera da live aí. Porque, inclusive, a gente tá se aproximando, né, de uma Ó, Cruz da Morte, assim, em termos de. Depois a vamos, gente vai vamos, ali vamos. pro presente. Então, aqui, ó, num ambiente realmente de bear market, tá vendo aqui a queda de preço? Olha como é que a média de 50 veio cortando com força a média de 200. Quando isso acontece, eu já botei um sinalizador enorme, ó, cruz da morte, ferrou de vez, tá? E aí, o que a gente teve realmente? Uma continuidade de queda do preço do Bitcoin, tá vendo? Quando tem essa mudança, ó, que a gente achou o fundo lá nos 15 mil e pouco, né? O que aconteceu? O preço do Bitcoin reagiu, a média de 50 dias rompeu de 200, fez aqui ó, o sinalizador de agora vai, galera, benza a Deus, vamos embora, vamos com tudo. O que ele fez? Ele foi, subiu, olha que interessante, ele veio testar exatamente de novo na média de 200 dias, certo? Ou seja, ele fez um pullbackzinho, né? E olha o que aconteceu depois, foi embora, tá? Isso também é outro ponto bastante interessante. Em um bull market, né, em um ambiente de alta de preço, quando você tem um movimento assim de cruz da morte, seguido do logo de uma cruz de ouro, isso geralmente é um excelente movimento de compra, porque isso quer dizer que a gente passou por um movimento de correção ou lateralização de preço, e agora que o preço realmente está subindo, aí ele tem uma força muito grande para subir, porque é como se fosse uma mola. Ele ficou sendo retraído, ele ficou sendo apertado aqui, teve a correção, teve a consolidação de preço, você contraiu a mola. Quando você soltou a mola, a tendência é realmente que o preço continue um movimento bastante explosivo, que foi o que E acho aconteceu. que
Não, só um ponto importante também em relação a isso, né? Que, por exemplo, a média móvel de 200 dias, ela é considerado um bom suporte de preço na bull market, no bull market. Mas quando a gente Exatamente. inverte a tendência, aí ela não exerce mais essa função, né? Então é importante também entender que as médias móveis têm funções diferentes, né? Então algumas também, inclusive, são muito boas para topo, outras para fundo, né? Mas é um suporte de bull market. Perfeito. Como a gente está, né, em um bull market, ou talvez no finalzinho de ciclo, né, vamos falar assim, a gente está agora fazendo esse vídeo aqui, trocando essa ideia aqui, olhando mais para as médias como suportes, não como resistência. Mas se a gente tivesse realmente um outro ambiente, um ambiente de queda de preço, né, aí a gente teria que trabalhar com outros indicadores, com outro papo, um papo mais voltado para resistência, né? Então, como a gente está num ambiente que eu parte da premissa ainda favorável de preço para o Bitcoin, isso aqui é um movimento bem interessante, tá? Então, aqui de novo, vocês viram aqui que a gente estava num ambiente de alta, tá vendo? Formou-se uma cruz da morte. O que a cruz da morte quer dizer para a gente? Que o preço teve uma correção forte, ele foi corrigido, ele foi comprimido, ele foi lateralizado. Aí, quando teve a cruz de ouro, olha o preço do Bitcoin. Tá entendendo? Aí o que a Rafa tá falando? Vitor, tô preocupada porque realmente a média móvel está vindo a buscar a média de 200 dias. Ou seja, pode ser que no curto prazo a gente realmente tenha a formação de uma cruz da morte, só que se a gente estiver ainda numa tendência de alta, se a gente ainda estiver num ambiente de alta, isso pode sinalizar um novo movimento explosivo de preço para o Bitcoin, né? No médio prazo, não vou nem falar de curto prazo, mas no médio prazo, mesmo após a formação de uma cruz da morte, a gente pode passar um tempo lateral, até mesmo cair um pouco de preço, né? Manter esse suporte aqui nos 70, nos 80K, 78, ficar lateralizando, ficar sendo comprimido, para quando a gente tiver realmente alguns outros indicadores macroeconômicos, algumas coisas positivas no mercado, a gente realmente ter a formação de uma nova cruz de ouro e a gente ter realmente uma alta explosiva. Não que, Vitor, então só vou comprar quando fizer a cruz de ouro. Não, isso aqui é só um sinalizador. Você vê que o preço do Bitcoin começou a subir muito antes. Só que as médias, elas trabalham, têm velocidades diferentes, e a média, ela vai calcular para você essas mudanças, para você não pegar ruídos. Então, a média de 50 dias, ela calculou para você, ó, de fato, realmente, a gente teve uma inversão de tendência. A gente estava numa tendência de baixa, por isso que a média móvel está caindo. E agora, Vitor, eu recalculei para você, né? E agora a tendência é de alta, tá tranquilo. Então, beleza, média móvel, obrigado. Então, você está mostrando para mim que a gente mudou de tendência e que agora a gente está subindo, então é uma oportunidade interessante de compra, tá? Tem se mostrado assertivo, tá, galera? Pelo menos nesse ambiente ainda de alta. Se a gente não virar agora para uma tendência de baixa, que eu acho que ainda não é o momento, né? Por mais pessimista que eu seja, como bom economista, tem que ser pessimista, mas não acho que ainda seja o momento, tá? Pode ser que a gente passe por um momento agora de lateralização de preço e tal. Eu acho, penso mais nesse sentido. Mas acabei divagando, né? Com relação aos indicadores, ficou claro algum ponto assim que. Acho que tá ótimo. Acho que a gente pode mudar um pouquinho agora para as partes relacionadas à convergência dos indicadores macro, que é uma coisa Perfeito. que quero que o pessoal veja bastante, né? Se vocês acompanham o cripto um pouquinho mais ali, provavelmente vocês ouviram falar sobre as questões relacionadas à liquidez global, né? E a correlação do Bitcoin com o M2, principalmente, né? E aí o Victor vai mostrar um pouquinho para a gente sobre como ver esses indicadores em confluência com o Bitcoin, conseguir ali dar um visu nisso. Perfeito, perfeito. E isso, cara, é muito interessante porque quando você realmente consegue trabalhar com o TradingView de uma maneira prática, você consegue expandir isso para qualquer outro. Então, você não precisa só trabalhar em cripto, ou você trabalhar em. O TradingView, ele é uma ferramenta absurda. Ele te traz dados de vários lugares. Então, se você vier aqui de novo na lupinha, tá? Você vai ver que eles têm. O que eles têm de opções aqui para vocês? Eles têm ações, tá? Tem fundos, ações mesmo, até brasileiras, ó, Petrobras, Vale. A maioria das ações está aqui, Bovespa, Nasdaq, tá vendo? O, o mecanismo, o motor de busca do TradingView é muito bom. Ele tem várias fontes muito boas para você extrair dados. Então você tem aqui, ó, Ibovespa, né, Petrobras, tem aqui, as ações, fundos, futuros. Você tem Forex para a galera aí que gosta de operar aí, Forex aí, variação cambial, cripto, tá? Muita cripto aqui, tá? Índices, títulos, economia, que é a parada mais interessante que a gente vai analisar aqui hoje, tá? E opções. Então, cara, é uma infinidade de coisas. Se eu quiser saber, Vitor,
uma coisa que a galera me pergunta muito, cara, você realmente concorda que não vale a pena investir na Bolsa Brasileira? Tá? Até uma brincadeira que eu faço com o pessoal sempre que me pergunta isso, porque a gente ao mesmo tempo já consegue analisar tudo do TradingView e a galera vê realmente que não vale a pena. Por quê? Vou te dar vou te mostrar uma forma. Se você quiser como é que tá a Ibovespa, o que você simplesmente faz? Você vem aqui em indicadores, vou fazer devagarinho, lupinha, vai aqui, o seu tio, chega lá o tio do terreno e fala: Ah, você não entende nada de cripto, como é que é? Isso daí não serve para nada, você não entende nada de economia, isso é besteira. Eu invisto na bolsa e eu estou muito melhor que você. A bolsa ela subiu muito nos últimos anos. O que você faz com o seu tio? Você pega seu laptop, naquele almoço de família, no domingo, que é bom, agradável. Só colocando uma pilha, se é o tio do imóvel, a gente precisaria colocar um indicador de real estate aí, hein? De real estate. Então tu chega para ele, mas geralmente não, geralmente é aquele tio chato mesmo do Ibovespa. O tio do terreno, ele tá com tanto dinheiro que ele já nem liga mais para isso. Então, então tu chega aqui nos indicadores dos símbolos, tu vem aqui e escreve para ele aqui, ó, Ibovespa. Então, Ibov, você vai ver que já vai aparecer aqui, ó. E conforme você vai escrevendo, já vai aparecendo. Então, aqui, pronto. Ibovespa. Aí tu vai botar aqui, certo? Ah, Vitor, não quero trabalhar com as velas. Então, vamos lá para as linhas, tá? Estou trabalhando com as linhas, certo? E olha só que interessante. Se a gente pegar para ver, realmente ao longo aqui, ó, de 2016 para cima, caraca, Bovespa subiu muito. Eu acho que meu tio tá certo, né? Porra, eu acho que eu deveria estar investindo também na Ibovespa. Tá subindo pra caramba. Isso aqui é maravilhoso. Ó, se a gente pegar aqui desde o passado, ó, olha só que interessante como é que tá subindo. Vou botar no gráfico semanal para a gente ver melhor, né? Aqui, ó, olha só que caramba. Porra, olha o gráfico do Ibovespa, que maravilha, né? Só que o que o TradingView permite que a gente faça, que é o que a Rafa também está querendo trazer realmente de conteúdo para vocês, são os mecanismos de cálculo e de alimentação que a gente pode fazer no TradingView diretamente, para ele calcular dados muito mais reais, tá? Ibovespa ele está subindo, certo? Tem 132 mil pontos. Mas como é que está isso com relação à inflação no Brasil? Certo? Se você parar para pensar, o teu dinheiro lá de 1995 não é o mesmo do teu dinheiro de hoje. Então a gente parte da premissa que Ibovespa, se a gente faz as aplicações em reais, a gente tem que descontar a inflação, correto? Qual o jeito mais fácil que eu posso fazer para descontar a inflação aqui, tá? Não é o jeito mais correto, mas o mais fácil que você pode fazer para ele te trazer a realidade de como é que está a Ibovespa. Você pode utilizar o próprio motor do TradingView para calcular isso para você. Você vem aqui na lupinha, Ibovespa, tá? Mesma coisa, não alterei nada. Aí, tá vendo que ele tem aqui, ó, divisão, diminuição, soma, multiplicação, para você elevar, entendeu? Então, o que você pode fazer aqui? Eu posso agora, como é que se calcula, qual é o jeito mais fácil de calcular a inflação no país? Calcular a emissão monetária dele, o M2. Então, o que eu faço aqui? Eu divido, tá vendo? Pela emissão de moeda do Brasil. Como é que eu calculo a emissão Divide? de Tu clicou em divisão ali, não foi mais? Foi em divisão? Não, divisão? divisão Ah, aqui. é o primeirinho. Tá bom, O tá bom, maisinho tô é esse vendo. aqui. É que Consegue parece dar um muito. zoomzinho? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. No TradingView em si, né? Só Assim, pra tá bom? isso. Boa, perfeito. Tá? Então aqui, ó, tá vendo que tem uma divisãozinha? Tá? Uhum. É bem parecidinho mesmo. Você vem aqui em dividir, ou você pode botar mesmo aqui, pode escrever da mesma forma que você faz, ó, Ah, boa. mais, menos, você pode só digitar, tá tranquilo. É um motor Um muito interessante. Excelzinho. É um Excelzinho, exatamente. Então você vem aqui, botei para dividir, e qual é o jeito realmente que eu posso fazer? Pô, Vitor, como é que é a impressão monetária no Brasil? Pô, eu lembro das minhas aulinhas que é o M2. Então como é que é a emissão monetária? BR M2. Pronto, olha lá, Brasil, Money Supply M2, Uau! tá? Então você vem Aí é a aqui, alta infinita do é, mundo. como você pode assim, pô, Vitor, eu não sabia dessa do M2, você já tá falando coisa que eu não sei, beleza, então o que você pode fazer? Brasil, mano, pronto. Só de você escrever, procura sempre escrever em inglês, que o mecanismo acha mais fácil, tá? Escrevi Brasil Money, ele já vai te trazer M2, M1, M0. Qual é o jeito? O de liquidez? É o M2, tá? Aí a gente já não vai entrar nesse detalhe, mas o melhor para você calcular agora, nesse momento de liquidez monetária, seria o M2. Então, apertou aqui, ó, ele vai te gerar, ó, Ibovespa dividido por BRM2, puxando da parte de economia do motor de busca do TradingView, tá? Você vem aqui, você aperta Enter, pronto. Aí eu vou tirar o zoom para a gente ver melhor. Beleza? Aí você vai ver aqui a realidade da Bolsa Brasileira. Então, olha só que interessante. A gente antes estava num ambiente de alta infinita. Olha o que acontece, esse meme coin aqui, chamado IBOV. Olha como é que o comportamento gráfico dessa meme coin aqui tá o quê? Indo a zero. Tá? Olha só que interessante. O que você pode colocar mais aqui que vai ficar mais interessante ainda?
Você vem aqui na lupinha, lembra que eu falei que você pode botar vários gráficos em cima? Se você vier aqui agora e botar Ibov de novo, tá? Você vai ver que vai aparecer Ibovespa e você vai ver que vai aparecer 3 outros. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Ó, de novo, apertei aqui. Aí aqui você não aperta na lupa, tá? Você vai apertar Uhum. em adicionar, ó, comparar ou adicionar símbolo. Aqui é pesquisar símbolo. Se você quer botar mais alguma coisa no seu gráfico sem substituir o que já existe, você vem aqui no mais, comparar o. Pode Tem uma falar. curiosidade, a gente consegue daí, por exemplo, adicionar a comparação do SP500 também dividido pelo M2 dos Estados Unidos aí para ver? Você consegue fazer o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Certinho. O que vier na sua cabeça, você consegue fazer. Então, tipo assim, para facilitar, vou começar pelo simples e eu vou fazer o que a Rafinha pediu. Então, deixa eu ter aqui, Ibovespa e BRM2, pesquisar símbolo. Não quero alterar o gráfico principal, eu quero incluir. Você vem no maisinho, tá? Aí você vai botar aqui, Vitor, eu quero ver como é que era Ibovespa antes dessa zona que você fez. Você vem aqui, Ibov, você vê que vai ter aqui, ó, mesma escala, percentual, nova escala de Uhum. preço ou novo painel, tá? Se você botar em mesma escala, ele vai botar realmente na mesma escala do que você está vendo ali, ou seja, ele vai trazer um ruído no seu gráfico. A não ser que você esteja trabalhando com indicadores que sejam assim, uma soma de um e outro, né? Um exemplo, se eu quiser calcular o, sei lá, o balanço do Fed, aí eu posso botar ali o balanço do Fed total, e se eu quiser criar sub-itens, eu vou botando cada um dos outros itens que eu sei. E aí eu boto como se fosse na mesma escala, porque eu sei que não vai me causar ruído. Só que se eu botar Ibovespa agora num indicador que está em zero, você vai ver que Ibovespa vai ficar. Eu vou fazer aqui, ó. Você vai ver que Ibovespa vai ficar lá em cima, olha lá. E ele aqui embaixo. Ele não vai me trazer exatamente o que eu quero ver. Não tá legal para mim, tá? Então o que eu posso fazer? Em vez de eu botar aqui, eu vou tirar isso daqui. Em vez de botar na mesma escala de modo percentual, eu posso criar uma nova escala de preço. E aí, beleza, ele vai criar uma nova escala de preço lateral. Você vê que os dados vão vir aqui para a esquerda, não para a Uhum. direita. E aí eu consigo fazer um comparativo muito mais simples. Eu vou tirar o zoom agora. Pronto. De como é que estava de fato o Ibovespa para agora com a inflação. Olha só que diferença, né? Ou seja, algo que era uma alta infinita, olha como é que desde aqui de 2008, né? Vou falar mais precisamente aqui, ó, desde 2010, olha como é que caiu. Vitor, mas pô, você consegue explicar por que que 2010 começou a cair? Por que que teve esse descolamento? Você vê que ele estava até se comportando de uma maneira interessante, né? Positiva, né? Acompanhando o movimento. 2010, Vitor, teve uma descorrelação muito grande, cara. Será que o teu gráfico não está errado? Vamos ver. O que a gente pode botar aqui? A gente pode botar separadamente a própria impressão monetária, o BRM2, para a gente ver se a culpa foi de fato do BRM2. Então, o que eu posso botar aqui? BRM2. Também, ó, nova escala de preço. Então, a gente vai ver aqui, ó, que a partir realmente aqui, a gente teve umas altas muito fortes realmente aqui, ó. Olha como é que a gente estava indo de impressão monetária, né? Só que aqui, a partir de 2010, 2011, ó, olha o descolamento que teve, olha a continuidade que Na teve de verdade, a impressão primeira monetária. curva ali mais alta foi exatamente essa queda ali bem grande, né? Um A pouquinho curva mais antes. essa daqui? Não, ali no momento mais acentuado, é. Ah, sim, porque teve o quê? Uma subida muito forte aqui de impressão monetária em 2008. Foi não só isso, né? Não só a impressão monetária, mas também a crise do subprime, né? Uhum. Sim. Isso também é outra parada que a gente pode fazer, e aí a gente já vai. Olha como é que o nosso gráfico já está evoluindo. Fala, Vitão, o quanto disso aí é causado por fatores internos do Brasil ou porque realmente a gente teve uma recessão no mundo? Aí você pode calcular um indicador, você pode fazer um próprio indicador seu. Eu já tenho um aqui criado, ó, o S recessões, para ele plotar no gráfico quando foram as recessões dos Estados Unidos. Então eu vou calcular aqui e ele vai calcular para mim, ó. Olha onde foi. A gente teve uma recessão aqui, olha o que aconteceu com o Ibovespa. E a gente teve uma recessão aqui. Olha o que aconteceu com o Ibovespa. Vitor, como é que você fez isso? De novo, lá no Pine, que vocês já estudaram, vai lá no código Pine. Eu botei aqui todas as recessões que eu conheço dos Estados Unidos, injetei para ele me trazer lá no gráfico todas essas recessões. Então, aqui desde 1953, eu acho que eu calculei desde. Deixa eu ver aqui, ó. Mais ou menos desde 1900. É porque esses valores aqui, galera, tá em tempo. Não sei, não acho que não é hexadecimal, não. Esqueci qual que o Pine usa. Mas esse aqui é uma data, só que calculada de uma forma que o Pine entenda, tá? Não tá 2/10/1953. Não, tá aqui Uhum. já num valor específico que a máquina entende, que o código Pine entende que é uma data, tá? Por isso que tá um pouco diferente.
Ah, lá, tá vendo? Ó, recessão 22 start, quando? Algumas delas eu até tirei, que eu vi que estava errado. Então, aí, tá vendo? Aproveitando a onda de recessão, mostra pra gente um gráfico que você já me mostrou que eu adoro, que tem 3 indicadores juntos, né? Que é o da inversão da curva de juros, o das chances de recessão, que é aquele que fica embaixo, né? E o Certo. de cima, acho que é M2, talvez? Como é O que tu M2 normalmente? ou desemprego, a gente pode fazer várias formas, né? Então, eu vou mostrar até para eles, vou fazer depois com calma para injetar um. Oh, peraí, que aqui não pode mexer, aqui também não. É aqui. Então, eu já vou para essa questão, mas vocês entenderam? Olha só que interessante, vocês aqui fizeram, vi que não é difícil. Com alguns cliques, claro que Uhum. sabendo a teoria, você vai botando os índices, ele vai calculando para você e você vai construindo uma história. Então, que história é essa que você construiu para o seu tio? Que, cara, Eu acho que o legal é o pessoal brincar realmente, né? Brincar com suas próprias teses. Então, nunca é também aceitar, tipo, Ibovespa é ruim. É tipo, será que é? E se a gente fizer isso, e nesse período, e nesse momento? O que acontece quando aconteceu essa outra coisa? E desenvolvendo realmente as próprias hipóteses de vocês, porque eu acho que esse é um ponto importante, tanto para análise, tanto para criação do setup de análise técnica, quanto para desenvolvimento de teses. Cada pessoa tem a sua, cada pessoa gosta de um tempo gráfico, cada pessoa gosta de alguns indicadores se sentem melhor com uns, né? Então acho que é interessante também que as pessoas aprendam a desenvolver as suas próprias ferramentas, né? total. Quer ver um exemplo? Ó, vou tirar isso aqui, vou limpar tudo, tá, galera? Então, vou limpar isso daqui. E vou deixar a recessão aqui só porque a gente vai usar ela daqui a pouco, tá? Então, vocês estão vendo Ibovespa, tá? Uma que a Rafinha estava falando que também é muito interessante, cara. Ó, M2, né? Que é a impressão M2SL, que é dos Estados Unidos. Então, M2 Money Stock, tá vendo? Federal Reserve. Olha de onde ele puxa. Então, aqui eu vou deixar ele na tela aqui. Olha como é que é a impressão dos Estados Unidos. Loucura, né? Então, beleza. Uma parada muito interessante aqui, o que eu ia trazer? Há muito tempo atrás, eu já vinha realmente fazendo uma. É que hoje ficou mais na moda, tá todo mundo conversando sobre isso. Eu não vou dizer que foi o precursor disso, tá? Seria muita prepotência da minha parte. Mas há muito tempo atrás, eu já venho identificando que o Bitcoin ele tem uma correlação muito interessante com a liquidez mundial. Muito tempo atrás mesmo, para quem me conhece, desde 2022, eu já falo dessa correlação de M2, mas eu nunca tinha realmente parado para dar tanta ênfase nessa teoria e para construir indicadores nesse sentido. O que eu fiz lá muito tempo atrás para facilitar a compreensão da galera nesse sentido? Se você parar para pensar, o M2 no mundo, a liquidez, ela é uma fórmula matemática, vou tirar isso daqui, ó, tá? Que olha só a potência que você pode utilizar o TradingView, tá? O que é a liquidez no mundo? Eu vou botar aqui, ó. Ó, isso aqui, caraca, Vitor, o que é isso aqui? Vou dar um zoom aqui para vocês, tá? O que é essa fórmula enorme que você criou no TradingView que eu não estou entendendo nada? Isso daqui, galera, é a liquidez mundial sendo calculada na mão e de uma maneira muito simples. O que eu fiz aqui? Eu peguei a quantidade de dinheiro que tem nos Estados Unidos, certo? M2SL, puxando os dados do Fred, que é do Federal Reserve, tá? Que mais eu calculei? A quantidade de dinheiro que existe na zona do euro, puxada esse BI, tá vendo? Só que eu não posso trazer eles uma moeda corrente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter para dólar, correto? Então, o que eu utilizei aqui? Ó? Vezes a conversão de euro para dólar. Tá vendo como é que se escreve no TradingView? E não é difícil. Então, o que eu fui escrevendo? Cara, eu quero saber quanto de dinheiro tem em circulação no mundo. Como é que eu vou fazer isso? Pego o dólar, pego a zona do euro, converto para dólar. Pego a China, CNM2, tá vendo como é que é lógico? Ó, EUM2, CNM2, né? E converti o quê? Para dólar, CNYUSD, tá vendo? O que mais que a gente pode pegar? Japão, JPM2, convertido para quê? Para dólar, tá? A Grã-Bretanha, né? Inglaterra ali, como é que é em português? Reino Unido, né? Reino Unido aqui, ó, GBM2, aqui, ó, convertido para dólar. Então, beleza. Lá em 2022, antes de realmente criar os indicadores, eu já tinha feito uma porcaria, né? Aí. E também isso é uma dica para o pessoal, acho que vocês podem usar normalmente as moedas que são contrabalanceadas para o DXY, né? Para a criação do DXY para criar stream, tipo, se você não sabe quais considerar ali, seria acho que uma forma também. Perfeito, perfeito. DXY é uma cesta. DXY, para quem não entende, é a força do dólar perante as outras moedas internacionais. Então, é uma cesta de moedas, né? A mais forte delas ali, eu acho que em torno de 50, 55% do DXY, se eu não estou enganado, é o euro, tá? Então, tipo, tem euro, tem exatamente essas moedas aqui: euro, Japão, China,
Grã-Bretanha, tá? É uma cesta de moedas que compõe a DXY, e conforme o dólar fica mais ou menos valorizado perante essa cesta de moedas, o DXY sobe ou desce, tá? Então vai ser importante vocês entenderem isso para a evolução de vocês aí no mercado cripto, para vocês entenderem a movimentação de preço do Bitcoin, tá? Então olha só que interessante, a gente aqui conseguiu calcular na mão, antes mesmo de fazer realmente coisas muito mais avançadas de gráfico, de programação, como é que estava a liquidez mundial. E hoje, graças a Deus, aí a galera no Twitter está se aprofundando legal, está gostando dessa teoria da impressão do M2, da liquidez, que já tem bastante gente criando algoritmos, criando programas com relação a isso. E um que eu criei, que foi o. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Global Liquid Index, Vitor Alfa, que também eu posso disponibilizar para vocês, que vocês quiserem, tá? Ele já calcula. Se colocar esse nome no TradingView, não aparece já direto para o pessoal adicionar? Eu acho que eu não botei ele como público. Entendi. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se algum deles aqui, ó, Global Liquid. M2 Global Liquid Index by Vitor Alfa, tá? Olha lá, olha só que interessante. Eu peguei uns algoritmos que já estavam online para ver se realmente estava funcionando, e é a mesma coisa. A galera só está fazendo isso aqui. Eles estão fazendo de uma forma super complexa, tá? Fazendo requests diretamente. Aqui, ó, requests já calculando aqui para dólar, pegando realmente a conversão de CM2, CNY, US, euro, Japão, tá vendo? É a mesma coisa, tranquilão. Então, tipo assim, é legal ver realmente que a galera tá aprimorando, mas olha como é que você não precisa ter uma experiência tão grande para código. Se você souber entender a lógica e fuçar e ter a curiosidade e entender, você consegue escrever matematicamente ali no Excelzinho da mesma forma como você faria, tá? Queria mostrar esse exemplo para a galera ver que também não é um bicho de 7 cabeças, tá, galera? É muito tranquilo de utilizar o TradingView. Bota agora ali, então, para a gente já, porque nós temos Vai. não muitos minutos, o Bitcoin, para a gente fazer a questão que a gente tem falado bastante, né? Do Bora. avanço do M2, da correlação do Bitcoin com o M2. Agora, então, Bitcoin na tela. Vou botar o Bitcoin, para quem não sabe, ele obrigatoriamente, sempre que você trabalhar com Bitcoin, senão a galera me xinga depois, você tem que utilizar ele sempre em laranja. Não, você não pode utilizar ele em outra cor. Então, não tem jeito, sólido laranja, tá? Senão não funciona. Não existe isso, você trabalhar com Bitcoin sem ser de outra cor, tá? Então, botei ele aqui, em linha e laranja, tá? Uma teoria que a galera vem falando bastante, deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Deixa eu ver como é que eu salvei o nome dele. Colin, não é? Não, eu fiz um para a gente poder setar os inputs. Deixa eu ver se eu deixa eu ver aqui no meu pessoal. Médios móveis, eu criei um monte, estava testando. Acho que é esse aqui. Não é esse. Valores. É esse mesmo. É que eu tinha feito esse daqui é interessante, que eu não só estou calculando a liquidez o preço do Bitcoin baseado no M2, mas como também de variação da liquidez dos bancos, tá? Então eu vou setar ele ao contrário aqui para M2, tá? Ok, tá? Ok. Ele vai calcular. E por enquanto eu vou deixar ele vazio, tá? Então olha só, isso aqui que vocês estão vendo. Ih, não, mas ele tá amarelo. Infelizmente, galera, eu vou ter que botar o Bitcoin. Vou fazer a heresia de botar ele de azul. Deixa eu botar também aquela cor que vocês gostam, a branquinha. Aqui, ó, azul. Pra gente poder ver melhor aqui, tá? Acho que fica até bom aqui com esse fundinho preto. Porque o outro gráfico ele tá amarelo, senão vai confundir vocês, ó, tá? Então, ó, vocês estão vendo aí, infelizmente, peço desculpa, tá, galera? Bitcoin é azul, tá? Na tela. E aí vocês estão vendo ele aqui. Tem uma teoria que fala que existe um delta, né, de tempo entre o impacto do M2 no preço do Bitcoin, tá? Quanto é esse tempo? De quanto é esse tempo, a gente ainda está calculando, tá? Eu sou da linha que acreditava que era em torno de 90 dias, 3 meses, tá? Aproximadamente. Mas existe cálculos já sendo feitos com relação a isso. Eu vou até botar na tela, que é interessante para vocês verem a realidade. Deixa eu ver se eu tenho ele fácil aqui. É um masterclass de TradingView e de macroeconomia junto, que eu acho que é a melhor forma, na verdade, de ensinar, né? As ferramentas, usando os dados que a gente quer realmente descobrir. Total. Então, ó, a galera fez aqui uma análise, tá? Essa análise não é de autoria minha, tá? Mas a galera fez uma correlação e estudou como é que está o comportamento do preço do Bitcoin com relação à liquidez mundial em vários tempos, ou seja, em 30 dias, tá vendo? 46 dias, 56 dias, 70 dias, 105 dias, tá?
De todos eles, vocês vão ver que tem aqui, olha a correlação que tem. Eu vou falar dos 70, que era a nossa tese original, tá? Olha a correlação que o preço do Bitcoin tem com o gráfico de 70 dias. Tá? 70 dias de quê? Eu vou mostrar para vocês. Mas ele tem essas aqui, esses percentuais aqui de assertividade, ou seja, o quanto ele está de fato correlacionado. Então, eu vou botar na tela aqui para vocês, ó, Global Index, tá? Esse aqui que vocês estão vendo é a quantidade de dinheiro, eu vou falar assim de uma maneira bem simples, tá? É a quantidade de dinheiro que a gente tem em circulação no mundo, que esse daqui, se você não quiser saber nada sobre economia, se você não quiser saber nada de indicadores de macroeconomia, ou até mesmo indicadores realmente de preço do Bitcoin, é a coisa mais assertiva que você pode utilizar. Eu vou até simplificar, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas só para a galera ver o quão assertivo isso é, eu vou botar aqui o gráfico do Bitcoin numa maneira semanal, tá? Logarítmica, para ficar mais fácil de ver. Ah, desculpa, galera, eu acho que fui muito rápido, tá? Você está vendo aqui que a gente está fazendo uma análise do preço do Bitcoin ao longo do tempo, né? Uma série temporal muito grande, correto? Esse aqui é o Bitstamp, eu vou usar um index. Deixa eu só trocar aqui. Bitcoin Index, fica melhor para a gente ver, tá? Que ele é maior, ele é mais longo. Você está vendo que ele não está muito bom de ver, por quê? Porque o preço do Bitcoin antigamente era muito barato. Então, o que, que a gente pode utilizar para facilitar a nossa leitura? Existe uma forma de você ver o gráfico de forma logarítmica, que ele faz realmente ele transforma o gráfico de uma maneira visual mais fácil de você ver, trazendo valores que estão lá para baixo, calculando de uma forma que fique mais agradável de você entender padrões gráficos. Então, você vai ver que quando eu apertar logarítmico, olha o comportamento do gráfico agora. Ele mostra tendências de uma maneira muito mais simples, né, trazendo valores e tempos que eram muito defasados para valores mais próximos dos atuais, baseado realmente em cálculos e tudo mais, tá? É mais longa essa explicação, tá? Então isso facilita realmente de você ver o comportamento do Bitcoin com topos, fundos, tá? E se você vier aqui e botar um indicador, de novo, você está aqui, Bitcoin, indicador, tá? Se você vier aqui e apertar M2, e esse aqui que eu mais gosto, ó, M2, Global M2, vou dar um zoom, tá? Global M2, cadê? Ó, tá ano a ano, percentual de variação. Esse aqui do Dylan aqui, cara, excelente esse daqui para você ver. Você vai apertar, ele já vai calcular para você, tá? No gráfico semanal, tá, galera? Olha só que interessante. Você vai ver, deixa eu dar um zoom agora. Você vai ver, olha que comportamento interessantíssimo, que picos realmente de mercado, de preço do Bitcoin, eles estão muito em linha realmente com picos de expansão monetária. Então isso aconteceu lá no passado, aconteceu aqui de novo também quando a gente estava realmente próximo realmente aqui de um pico de expansão monetária. Olha como é que o fundo se comporta com o fundo do preço do Bitcoin. Olha aqui, ó, quando a gente realmente teve uma variação negativa do M2, olha o que aconteceu com o preço do Bitcoin, fundo. Olha o que aconteceu, olha que perfeição isso aqui, de pico de preço do Bitcoin com um pico aqui de expansão monetária. Olha o fundo casando com a reversão de liquidez mundial. Olha esse daqui, olha quanto foi assertivo na última virada. O primeiro pico que a gente teve realmente do preço do Bitcoin casou perfeitamente com o pico de expansão monetária. Lógico que a gente depois fez um pico um pouquinho maior, acho que foi uma variação em Bitcoin de 6% só, mas em altcoins foi extremamente positivo, porque teve realmente uma out-season, uma queda de dominância do preço do Bitcoin, então foi interessante, mas olhando para o Bitcoin, olha como é que foi importante você saber a expansão monetária. E olha onde foi o nosso fundo. Então, cara, não tem indicador mais assertivo do que um M2 para você calcular realmente topos e fundos do preço do Bitcoin, na minha opinião, como economista e como analista cripto, tá? E aí a gente está querendo agora acertar, a gente já entendeu isso, beleza, Vitão, M2 é muito bom, mas como é que a gente usa isso agora no curto prazo? Porque isso aqui é excelente, né? Analista de gráfico parado é mole. Agora eu falar isso para vocês é muito fácil, certo? Mas como é que a gente pode fazer uma análise dessa em tempo real? Então a gente tem a tese, tá? Que era de 70 dias ou 3 meses, tá? Da liquidez mundial, para a gente tentar ver essas variações, esse impacto, eu vou botar no gráfico diário agora, tá? E aí depois eu disponibilizo, se vocês quiserem, esse indicador para vocês, tá? Mas é um indicador que eu mesmo fiz, então deixa eu ver aqui, ó. Ele está todo comitado, porque ele me deu trabalho realmente para fazer. Eu utilizei até mesmo umas bases realmente do que a galera está fazendo online, só que eu fiz alguns aprimoramentos que pode ser do interesse de vocês, tá? E aí a gente consegue ver essa variação no preço do Bitcoin, certo? Só que, caraca, Vitor, você falou que ele tem alta correlação, mas tem um descolamento muito grande. Sim, por quê? Porque tem essa teoria entre 70 e 90 dias, agora a gente já está expandindo para 106, 112,
para a gente realmente ver o quão realmente é assertivo a liquidez no preço do Bitcoin. Então, o que a gente antigamente fazia? A gente olhava o preço do Bitcoin, era até engraçado. Mas, ó, pico aqui do preço do Bitcoin. E M2 começou a cair. Quando é que o preço do Bitcoin pode começar a cair ou pode começar a lateralizar? Aí a gente pegava isso daqui, calculava aqui 70 dias, vendo ali, ó, 75 barras, 70 barras, que ó, vou botar aqui para ficar certinho, 70 barras, tá? E a gente vê que a partir daqui, a partir do dia 11 de dezembro, o preço do Bitcoin poderia começar a cair ou lateralizar. E olha que interessante, né, o que aconteceu. Ele achou realmente o pico e aí ele Aí eu começou. consigo puxar o gráfico ou não? Exatamente. Agora, com a novas realmente tendências e tudo mais que a gente está calculando, porque antigamente a gente fazia isso aqui na mão. Não sei se vocês lembram Uhum. daquela fórmula que eu tinha criado, mas o que a gente fazia antigamente? Eu pegava essa minha fórmula aqui de M2, copiava por cima e puxava na mão, né? Quando eu vi realmente que a galera estava realmente se profissionalizando, estudando mais sobre o assunto, o que a gente fez? Eu fui lá no código Pine, a gente fez um código e agora você consegue setar, puxar esse gráfico para a direita ou para a esquerda conforme você queira, tá? Então, o que Lindo. você pode fazer? Tem aqui time offset, você consegue setar, eu vou trazer para a fórmula tradicional. Essa é a fórmula dos 70 dias. Eu boto 70, você vai ver que o gráfico ele vai dar uma andada para a direita, né? Se ele não me deixar na mão. E aí você vai conseguir ver realmente essa correlação direta. E você já consegue entender, talvez para o futuro, como é que vai ser o preço do Bitcoin. Então, o que a gente já estava Uhum. calculando há muito tempo, né? Para quem já vem acompanhando a gente nas nossas lives, a gente já estava prevendo que a partir de realmente aqui do dia 30 de março, a gente poderia ter o quê? Aqui um fundo e uma variação positiva do preço do Bitcoin, aqui aproximadamente aqui no É, um finalzinho de pouquinho. março. Até, só que dia que dá aquela primeira inversãozinha ali, volta um pouquinho. Um Essa aqui? Vou dar um zoom aqui. pouquinho mais uma. É, peraí. Essa é a inversão? Não, ali perto de onde você tava mesmo. Um pouquinho mais pro Aqui. lado. Antes. Aqui. Antes. Não, bem ali pertinho mesmo. Mais ou Vai menos mais pra aonde? direita. Mais Para pra direita. 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 Quando Direita, falar, eu direita. paro. Tá. Aí. Aí, Perfeito. porque eu acho que aí pra mim eu considerei a primeira inversão. Daria dia 11 de março, tá? Só pra saber. Exato. Aí que começou realmente, aí que a galera viu que, cara, Vitor, eu acho que a tese dos 70 dias não tá legal. Aí a galera começou a fazer o quê? Cadê? Onde está aquela imagem? A gente começou, a gente não, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas a galera Mas dia 11, começou na verdade, foi o dia que teve o FONC que começou a subir mesmo. isso aqui, né? Dia 11, é. Tipo, deu Não, certo ela, na verdade. Tu não acha? mas aí que tá. Como a gente viu que aqui, ó, ele deu esse spike, só que o M2 estava meio que lateral, né? Ele Uhum. subiu, mas depois ficou lateral. A galera começou a ver que, cara, eu acho que tem um erro na tese dos 70 dias. Então, o que a galera Uhum. fez? A galera começou a fazer várias correlações temporais para ver qual era o tempo gráfico mais assertivo de todos, tá? Dentre todos que foram calculados, o de 100 dias mostrou a melhor correlação. Tá vendo? Olha, a gente estava trabalhando com a tese de 70, tá? Que era uma tese econômica mesmo. O que acontece? Para a galera entender. Não é que a gente está puxando o gráfico a nosso bel prazer. Não é isso. Existe uma teoria econômica que tem um delta realmente de 3 meses entre tudo que é feito na economia. Depois de mais ou menos aproximadamente 3 meses, começa a se refletir na economia de fato. Ou seja, se eu tenho uma expansão monetária no tempo zero, hoje, esse impacto por causa de tudo, por causa de até esse dinheiro chegar no consumidor final, até esse dinheiro chegar realmente no crédito privado, até esse dinheiro começar a retroalimentar o sistema, né, de uma maneira geral, a ponto de voltar para os ativos de risco, isso poderia demorar em torno de 3 meses. Então, isso é uma teoria econômica que a gente transportou para essa tese aqui do Bitcoin, porque o Bitcoin se comporta como um ativo de risco. Então, se o M2 está aumentando hoje, parte da premissa que daqui a 90 dias esse impacto a gente vai começar a ver no preço do Bitcoin. E quando a gente botou isso dentro do gráfico do Bitcoin, a gente viu que a gente estava certo, que realmente faz muito sentido a gente pensar isso. A assertividade estava muito alta. Acima de 50% é uma assertividade interessante, tá? Para ser levada em consideração. Só que a correlação de 70%, a gente começou a ver que ela não estava tão assertiva. Então, quando a galera rodou os cálculos matemáticos, viu que de 107 dias estava achando uma probabilidade acima de 80%. Então, o Só que a uma gente. dúvida que eu não entendo nessa tabela, assim, por exemplo, tá, mas o que que é esse 30, 60 e 90 dias? Esse daqui, então, é o quanto É. assertivo ele é nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 Ah, tá, dias, ele acertou entendi, 80%. Nos entendi, últimos 60 dias, ele acertou 90%, entendeu? entendi. Então, você vai ampliando o escopo. Só tirar aqui, peraí. Você vai ampliando o escopo realmente para tá, realmente ver se realmente ele está sendo assertivo.
Eles calcularam 107 dias. Então, vamos calcular aqui. Se a gente pegar esse gráfico aqui, e em vez de 70, a gente usar 107, olha só que interessante que vocês vão ver. Tá? Primeiro, ó, vou tirar aqui primeiro para vocês verem. Ele está assim, certo? Está um pouco aqui descorrelacionado. Esse daqui não está batendo com esse daqui. Mas olha que interessante quando a gente joga 107. Olha só como é que está casando. Exatamente aquele pico que você estava falando com o pico da liquidez mundial. Ou seja, ele se mostra muito mais assertivo do que propriamente o outro que estava. E digo mais para você, é porque eles calcularam 107. Só que depois eu rodei uns menores, dia a dia, 108, 109, 110, e o de 112, galera. Depois que eu vi aqueles cálculos ali, eu refiz os meus todos no Excel, e o de 112 é um negócio assustador. Entendeu? Deixa ele recalcular. Vai me deixar na mão ele? Mas de qualquer forma, assim, acho que dá pra gente esperar provavelmente uma nova retração do Bitcoin. Talvez até vai ter o Dead Cross para depois um Golden Cross mais alto ali. Daria até tempo, assim, quando a gente juntando tudo que a gente falou. Mas uma retraçãozinha para. Foi. Bichinhos aqui. Olha que interessante realmente um comparativo entre 112 dias com a correlação realmente com o preço do Bitcoin. Ele está extremamente correlacionado. É um dos tempos gráficos que eu achei mais interessante, tá? E aí a gente consegue ver que talvez a gente tenha realmente agora um movimento realmente de queda ou de lateralização de preço, para a gente realmente ter um pump interessante lá para 11 de maio, tá? Pelo menos é isso que está prevendo, tá? Se a gente levar em consideração, tá? 11 de maio começar realmente um novo pump, e aqui a gente já está vendo a liquidez caindo novamente, tá? Mas você vê que no curto prazo, a gente tem um período agora, talvez, de lateralização de preço, tá? Se a gente levar em consideração a teoria 277, tá? Vamos ver como é que a gente está. E a queda daria quando daí? Daria agora, finalzinho de março. Não, a queda final ali? Ah, essa daqui? Aqui a gente estaria falando de julho de 2025. Tá? Agora eu vou calcular o 107. Você vê que o de 107, é lógico que está muito próximo do de 112. A maioria das análises prevê realmente o quê? Uma quedinha do preço do Bitcoin ou uma lateralização de preço, tá? Na faixa atual. Então a gente pode ter realmente aqui uma consolidação, a gente ficar lateralizando, tá vendo que a gente achou aqui um fundinho, e aí a partir realmente de, ó, maio de 2025, a gente tem um movimento mais forte realmente de aumento de preço do Bitcoin, tá? Então, olha só que interessante, a gente consegue realmente criar indicadores ou criar realmente análises que a gente pode injetar neles aqui. E isso aqui é muito maior ainda, que a gente está olhando para Bitcoin, para cripto. Quando a gente faz coisa, e a Rafa sabe que a gente participa do research junto, quando a gente traz isso para a economia, a quantidade de informação que você pode extrair é absurda, é infinita. As mais variadas possíveis, você tentar fazer as maiores maluquices, sandices, você consegue injetar e você consegue ver graficamente se tem um padrão ou não. Então é bem interessante realmente a utilização do TradingView de uma maneira muito maior que simplesmente você ficar vendo números. Vai aqui, mexe aqui nos indicadores, vai lá nos indicadores, vê o que tem disponível, até mesmo da galera já desenvolveu, tem bastante coisa, que vocês vão ver que tem a possibilidade infinita, que vai facilitar muito o trabalho de vocês no mercado cripto. Perfeito, incrível. Adorei. Curtiu? Acho que vai dar para o pessoal entender bastante coisa. Eu também aprendi várias coisas. Tem várias outras que a gente quer aprender. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma segunda leva aqui, porque Vê se a gente essa deu para. faz um só de economia, né? Uma parada legal que a galera vai gostar de saber com relação, tá nessa dúvida enorme com relação à recessão, né? Então, tipo, sobre sim, então, masterclass de TradingView utilizando recessão como escopo. Acho pô, que vai ser coisa pra caramba, né? é Sempre leva em uma. consideração o desemprego, né, galera? Se a gente calcular aqui, ó, nível de desemprego, sempre procure em inglês. Então, de novo, como é que a gente pode fazer? Escreve aqui desemprego em inglês, né? Aqui, ó. Vai trazer para você. Olha como é que os níveis de desemprego casam com as recessões americanas. Então, olha a infinidade de possibilidades realmente que o TradingView te traz para você conseguir fazer análises, né? Então, olha que interessante. A gente vê o quê? Pô, Vitão, pelo que eu estou vendo, toda vez que o desemprego acha um fundo e começa a subir muito rápido, isso geralmente antecede recessões, certo? Todas as vezes isso aconteceu. Olha que interessante. O que a gente está vendo hoje? Um fundo, desemprego subindo rápido. O que isso quer dizer? Não sei. Será que a gente já está numa recessão e não sabe? O que outros indicadores podem dizer? A Rafinha falou a inversão da curva de juros.
Vitor, como é que calcula a inversão na curva de juros? Indicadores, escreve aqui inversão, inversal, ó, curva de juros, inversão da Caprioli. Olha só que interessante. Todas as vezes que a gente teve inversão na curva de juros, Vitor, não sei o que você está falando. A gente marca depois um novo vídeo aqui com a Rafa e a gente Isso aqui é só conversa mais pro sobre gostinho isso. pro próximo. É. Aí você pode ver aqui, ó, inversão na curva de juros, quando os juros de longo prazo começam a ficar mais baratos que os de curto prazo, isso já é uma sinalização do mercado que o mercado não está otimista, que o mercado não está legal, que provavelmente a gente vai ter recessão 100% das vezes aqui, ó. Ele antecedeu realmente movimentos de recessão. Olha lá, com desemprego, olha lá, inversão na curva de juros, desemprego, recessão. Inversão na curva de juros, desemprego, recessão. O que a gente está vivendo agora? A maior inversão na curva de juros da história dos Estados Unidos, com o desemprego subindo. O que tem aqui? Não sei. Inclusive, para quem é estressado, tem um vídeo só sobre recessões também, em que eu trago alguns dados sobre qual é a queda média e o tempo médio das recessões também, porque eu acho que quando a gente consegue entender esses dados, a gente também entende recessão menos como um bicho de sete cabeças e mais como um evento que todo mundo vai viver na vida, na verdade, né? Absolutamente todas as pessoas vão viver algumas recessões, algumas vão ser muito graves, outras vão ser ali um pouquinho mais tranquilas, mas acho que compreender o comportamento, a anatomia de uma recessão também ajuda com que a gente navegue nesses períodos um pouco mais tranquilos, né? Você entende, tá, isso aqui é o que tende a acontecer, esse aqui são a retração média de uma recessão, esse aqui é o tempo de uma recessão, quando a recessão é declarada, provavelmente ela inclusive já até tá Exatamente. próxima de acabar. Isso faz com que vocês lidem melhor com esses dados. Também vou deixar aqui no final do vídeo como indicação para vocês. Super, super, super agradeço. A gente vai com certeza marcar uma segunda ali, então, para abordar esses outros dados, Vitor. Foi incrível, vou deixar daí os links para o pessoal na descrição do vídeo. A gente vê como daí dar um jeito de passar também os códigos para o pessoal de algum jeito para quem tiver interesse. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem muito, muito, muito que vocês gostarem para o Vitor ter um incentivo aqui para voltar para mais uma Masterclass de TradingView. Toda vez, só chamar. Estou à disposição de vocês aí. Para mim é um prazer enorme poder dividir um pouco, poder realmente, primeiro, conversar com você. Pô, somos amigos, cara. É muito bom realmente a gente poder trocar essa experiência, trocar figurinha. Você traz insights maravilhosos. Para quem não sabe, cara, a Rafa ela traz os insights on-chain que eu jamais, nem nos meus melhores sonhos, eu ia imaginar que eu ia, que eu ia entender alguns pontos. E, cara, é impressionante realmente a visão que ela tem com relação a dados on-chain. Cara, é uma das melhores analistas que a gente tem realmente on-chain hoje no mercado de longe. Então, cara, vocês estão aí em boas mãos. E sempre que quiser, Rafa, qualquer coisa, qualquer dúvida, quiser que traga alguma coisa para a comunidade, só me chamar que eu estou à disposição, tá bom? É um prazerzão. A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais.